Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Análise Matemática 1. Nesse vídeo nós vamos falar sobre conjuntos infinitos. Relembrando que um conjunto ele é finito, quando o conjunto ou é vazio, ou então você consegue exibir uma aplicação bijetora de um conjunto de naturais que começa do 1 e vai até o n no conjunto. Quando isso aqui ocorre, nós dizemos que o conjunto ele é finito. Quando tem uma bijeção dos naturais de 1 até n, a gente fala que o conjunto ele é infinito. Então, quando é que ele é um conjunto infinito? Claro, o conjunto pode ser vazio também, tá? A gente fala que ele tem 0 elementos. E essa função diz uma contagem de elementos de x, diz que x tem n elementos. Qual é a ideia de conjunto infinito? É exatamente aquela a ideia que a gente já tem. Um conjunto é infinito, quando você começa a contar os elementos, peguei um, levei esse elemento, depois dois, e assim vai. E esse procedimento, ele não tem fim. Ele não finda em nenhum momento. Você vai continuar associando a números naturais elementos desse conjunto x, tá? Ou seja, aqui não é mais naturais, aqui você tem a função. Então, conjuntos naturais todos, você vai associando elementos naturais ao conjunto, a elementos do conjunto x. Esse procedimento ele não finda. Então, essa é a ideia de conjunto infinito, que é a ideia que nós já temos. Você começa a contar, vai contando, e chega uma hora que você cansa, e você vê que esse procedimento de contagem não tem fim. Não porque você cansou, mas você vai ver que não adianta nada. Então, qual é a definição de conjunto finito no livro? É exatamente essa. Nós vamos dizer que um conjunto é um conjunto finito quando um conjunto é infinito quando ele não é um conjunto finito. Aí fala, mas que coisa mais sem graça. Não, mas é isso mesmo. Essa é a definição. Um conjunto é infinito quando ele não é finito. O que significa dizer isso? Significa dizer que para qualquer que seja o número n perto de centros naturais, você não vai conseguir uma função bijetora, não existe bijeção, do f do conjunto in em x. Porque se existisse, o conjunto x seria finito com n elementos. Então não vai existir nenhuma bijeção do conjunto natural de 1 até n no conjunto x. Essa é a definição de conjunto infinito. Bem, qual é um conjunto infinito que nós conhecemos? O exemplo 1, que é exemplo do livro também, tem no livro, tá? O conjunto dos naturais é um conjunto infinito. Nós vamos demonstrar essa afirmação de várias formas diferentes. Primeiro, vamos mostrar que esse conjunto de naturais ele é um conjunto ilimitado. Na exposição anterior, a gente demonstrou que todo conjunto finito é necessariamente limitado. Se a gente demonstrar que o conjunto de naturais não é limitado, então ele não pode ser finito. Então, vamos lá. O conjunto de naturais não é limitado. Lembrando, o que significa dizer que o conjunto é limitado? Que existe um número natural que é maior ou igual que qualquer outro elemento do conjunto. Para provar isso, vamos supor então que o conjunto de naturais é limitado, contradição. Então vamos suponha que o conjunto de naturais é limitado. Quando a gente supõe que o conjunto natural é limitado, isso significa dizer o quê? Que vai existir um número p pertencente aos naturais, tal que esse número p ele é maior ou igual que qualquer outro número desse conjunto que a gente está supondo limitado, que no caso é os próprios naturais. Para qualquer que seja n pertencente aos naturais. Essa é a definição de dizer que n é limitado, a gente tem um majorante, um elemento que limita ele, que é o número p. Só que isso vai nos dar uma contradição, porque a gente já mostrou em vídeos anteriores que qualquer que seja o número, ele é sempre menor, estritamente menor do que o sucessor desse número. E o sucessor de um número é sempre um natural. A função sucessor vai de n em n. Esse elemento aqui pertence ao conjunto naturais. Então, espera aí. Por um lado, P ele é maior que qualquer número natural, maior ou igual. Mas, por outro lado, ele é menor do que o número natural.
que nós temos uma contradição, né? Porque, por um lado, S de P, vou escrever aqui, por essa afirmação aqui, S de P é menor ou igual que P. Por quê? Porque P é maior que qualquer número natural. Esse aqui é um número natural. Mas, por outro lado, a gente acabou de mostrar que S de mostrar, não, a gente já sabe que o sucessor de um número é maior do que o próprio número, então isso aqui vale. Então a gente tem uma contradição, porque S de P não pode ser maior que P e P ser maior ou igual que S de P. Conclusão, nós temos aqui um absurdo. Esse absurdo surge do fato da única suposição que a gente fez aqui, que foi que N é um conjunto limitado. Então, conclusão, o conjunto dos naturais é ilimitado. E agora, utilizando o corolário, né, do teorema, acho que é 2, nós concluímos que o conjunto dos naturais é infinito. Por que ele é infinito? Porque ele não é finito. Em que sentido? Se ele fosse finito, ele teria que ser limitado. Como ele não é limitado, então ele não pode ser finito. Então ele é um conjunto infinito. Essa demonstração que nós acabamos de fazer agora, que o conjunto naturais ele é infinito, utilizou em algum momento aqui que sobre o conjunto naturais está definido uma ordem. Mas não é obrigado, não. A gente pode demonstrar isso mesmo sem definir uma ordem. Nós vamos demonstrar isso agora, tá? Nós vamos mostrar que N é um conjunto infinito, mas agora sem utilizar a ordem. Para fazer isso, nós vamos utilizar o teorema das exposições anteriores, que afirma que todo conjunto finito não admite uma bijeção de uma parte dele nele mesmo. Ou seja, se a gente tem aqui a segunda forma de mostrar que o conjunto naturais ele é um conjunto infinito. Eu vou definir uma aplicação f de n numa parte própria dele, que é uma bijeção. A gente sabe que se o conjunto é finito, isso não pode ocorrer. Então, eu dividi n nos múltiplos de 2, em 2n. Relembrando, 2n são todos os números da forma múltiplos de 2. Então, é 2 vezes 1, 2 vezes 2, seja da forma 2 vezes k, onde esse k ele corre em todo o conjunto de números naturais. Então, esse conjunto aqui é um subconjunto próprio desse, e a abjeção é a abjeção que a gente já está mais acostumado, né? Eu associo o número n a exatamente o dobro dele, 2n. Essa função ela é uma abjeção. Vamos ver. Por que ela é injetora? Imagina que f de m seja igual a f de n. Isso aqui é equivalente a dizer f de m é 2 vezes m. F de n 2 vezes n. A gente já mostrou, né, como exercício vocês fazerem, que vale a lei do cancelamento na multiplicação, a gente pode cancelar o 2 com 2 e, portanto, nós vamos ter que o m é igual a n e a função ela é injetora. Para mostrar que ela é sobrejetora, é a própria consta da função, né? Dado o número aqui da forma 2k, quem é o elemento que vem em 2k? K, né? Dado um elemento 2k pertencente a 2n, eu posso dizer isso porque todo elemento desse conjunto 2n é dessa forma. Tome o elemento k, que é um número natural, e daí a gente vê que f de k é 2k, ou seja, dado um elemento qualquer no contradomínio, nós exibimos alguém no domínio, cuja imagem desse elemento no domínio é esse contradomínio, portanto f é sobrejetora. Então a função f ela é sobrejetora e injetora, então f é uma abjeção. Essa abjeção é do conjunto em uma parte própria dele. Isso não pode ocorrer se o conjunto fosse finito. Portanto, n é infinito, pois f é bijeção. Bijeção dele numa parte própria dele. Mas a gente ainda pode provar que o conjunto naturais ele é infinito sem estar definindo a multiplicação, estando definida apenas uma adição. Ou seja, vamos demonstrar agora mais uma vez que f é um conjunto infinito, que os naturais
é um conjunto infinito exibido uma função dos naturais em uma parte própria dele, que é bijetora usando apenas a adição. A ideia é, dado um natural, associa esse natural ele mais um, ou mais dois, ou mais três, por exemplo, mais um. Ou seja, o número 1 vai no 2, 2 vai no 3, assim sucessivamente. Essa função dessa maneira aqui, ela é injetora, mas ela não é sobrejetora, né? Porque o número 1 aqui, que está no contradomínio, não tem ninguém que vem nele, né? Para vir nele, teria que ser o 0, porque 0 vai no 0 mais 1, que é 1. Então ela não é sobrejetora. Então se eu retirar esse único número que dá o problema, que é 1, a função passa a ser sobrejetora. E é claro que ela é injetora, né? Porque se f de m for igual a f de n, fazendo substituição, quem é f de m? M mais 1. Quem é f de n? N mais 1. Vale do cancelamento para adição. Então daqui a gente tira aqui m é igual a n. E a função ela é injetora. E para verificar que ela é sobrejetora, né, qualquer número natural, com exceção do 1, é sucessor de alguém. Então a função é sobrejetora. Então ela é injetora e sobrejetora. Então f é uma bijeção, né? Vou escrever aqui, portanto, f é injetora. E como todo número natural, com exceção do 1, exceção do 1 é sucessor de alguém, sucessor de um outro número natural, então f é sobrejetora. Então, como ela é sobrejetora e injetora, então f é bijeção. E é a bijeção do conjunto dos naturais em uma parte própria deles, que não pode ocorrer se o conjunto dos naturais fosse finito. Então, portanto, o conjunto dos naturais ele é infinito. Na verdade, dá para demonstrar esse resultado que o conjunto de naturais é infinito, mesmo sem ter definido a adição, que vai ser um exercício para vocês pensarem. Como é que eu mostro que o conjunto dos números naturais ele é infinito, sem ter definido a adição, nem multiplicação, nem ordem, usando apenas os axiomas de Peano e o teorema 1, né, que afirma que se eu tiver uma função de um conjunto finito em uma parte própria dele, essa função não pode ser bijetora. Vamos voltar agora àquela ideia de contagem que nós começamos na exposição. Às vezes eu tenho que parar o vídeo porque passa uma pessoa aí de moto procurando um poste. Bem, quando a gente pensa em conjunto infinito, está aqui um conjunto X, que eu estou supondo ser infinito, e a ideia de contar os elementos de X, então tem aqui um elemento, a gente associa esse elemento ao número 1, tem aqui um elemento do conjunto, o primeiro. Depois disso, pega aqui um outro elemento do conjunto, você tem o segundo elemento desse conjunto, e você continua o terceiro elemento do conjunto. Então, você vai começar esse procedimento de contagem. Para o conjunto ser infinito, esse procedimento aqui tem umas reticências que não acaba nunca, né? Você vai continuar e ele não vai ser um procedimento finito. Ou seja, não vai, depois de uma quantidade finita de passos, ele não vai parar, ele vai continuar. Então isso quer dizer que o que está acontecendo é que a gente está definindo uma função do conjunto dos números naturais nesse conjunto X, que pega 1, associa um número aqui que eu vou chamar de f de 1, 2, f de 2, 3, f de 3, e esse procedimento é feito 1 a 1, ele é injetivo. Eu pego 1, levo no elemento, o 2 eu vou levar no elemento diferente, o 3 no elemento diferente dos outros dois. Então, isso vai definir uma função que ela é injetiva do conjunto dos naturais no conjunto X. Claro que aqui não é obrigado que a função seja bijetora, não. Poderia ser que eu tivesse elementos aqui dentro do conjunto X, ó, que não são imagens de ninguém no conjunto dos naturais. Então, exatamente é isso que afirma o teorema.
O teorema foi o seguinte: se um conjunto ele é um conjunto infinito, existe uma função dos naturais nesse conjunto infinito que é injetora, que é o teorema 3 do livro texto. Se x é um conjunto infinito, então existe uma aplicação f de nx que é injetiva ou injetora. A ideia da demonstração vai ser exatamente essa ideia de contagem, que a gente já está, de certa forma, acostumado. Só que a gente vai utilizar indução para fazer isso. Tá? O autor do livro não fala isso, mas ele está usando indução lá. Você pegou o número 1, associou f de 1. Isso é possível fazer? É possível sempre pegar um número aqui, 1, e levar no elemento do conjunto x? É, porque o conjunto x ele não é um conjunto que é infinito. Por ser um conjunto infinito, ele não é um conjunto vazio, né? Porque conjuntos finitos são conjuntos vazios ou que tem uma abjeção de uma parte naturais finita nesse conjunto. Não é o caso aqui. Então, esse conjunto x ele não é vazio. Então, tem um elemento aqui. Então, eu posso escolher esse elemento e dizer, eu vou começar a contar por aqui. Eu levo 1 nesse elemento. Então, está aqui, ó, que é esse aqui, vermelhinho. Aí, agora, eu vou retirar desse conjunto x esse elemento para poder escolher um outro diferente dele, para dizer, o segundo elemento vai ser esse diferente. Então, eu vou escolher um elemento diferente desse. Porque a minha função ela é injetora, injetiva. Então, dado esse outro elemento aqui, esse elemento vai existir? Vai, né? Porque se ele não existisse, você está dizendo que quando eu retirei o primeiro elemento, o conjunto ficou vazio. Né? Seria assim, se ele não existisse esse outro. Quando eu tirei o primeiro elemento, o conjunto ficou vazio. E não é esse o caso, porque o x é um conjunto infinito. Então, é possível escolher um elemento para ser a imagem do 2. Aí agora você vai retirar desse novo conjunto o 2, de tal forma que só vai ficar aqui a parte de baixo. Feito isso, vai ter um outro elemento para a gente escolher e ser a imagem do 3? Vai, porque o conjunto x ele não é infinito. Se não existisse, é porque os únicos elementos do conjunto x seriam o f de 1 e f de 2, que não é esse o caso. Aí você vai continuar com esse procedimento. A ideia que está por trás disso que garante a existência desses elementos é que qualquer conjunto não vazio tem dentro dele um elemento. Então vamos fazer isso. Vamos fazer essa demonstração, que eu vou seguir o livro texto de perto, mas a demonstração lá são poucas linhas, vai gastar um tempo aqui grande para explicar bem direitinho como funciona as coisas naquela demonstração. Então, inicialmente, agora eu vou escrever mais ou menos o que eu expliquei antes. Então, para qualquer que seja a subconjunto de x, que é não vazio, eu posso escolher dentro de A um elemento? Podemos, porque se ele é não vazio, tem um elemento lá dentro. Então, para qualquer A subconjunto de x não vazio, escolhemos desse conjunto A um elemento, que eu vou chamar assim, ó, x com A subíndice aqui, para dizer que esse aqui é o elemento que pertence ao conjunto A. Isso é uma coisa que você sempre pode fazer. E agora, vamos definir, utilizando a indução matemática, a função f. Vai ser uma definição indutiva. Vamos definir da seguinte maneira. Pega o número 1, como x é diferente do vazio, né, porque x é um conjunto infinito, então existe um elemento x aqui dentro. Que eu vou chamar aqui, ó, x, que a gente escolheu já antes, que era o xx. Lembra, o xa é um elemento dentro do conjunto A. O próprio conjunto x todo é não vazio, então eu escolhi no começo, né, no começo de tudo, eu escolhi um elemento dentro de cada subconjunto não vazio. Então eu escolhi esse xx. E eu vou dizer então que esse x, que está dentro do conjunto maior x, esse elemento x dentro do conjunto x, vai ser a imagem do 1. Então, x vezes vazio, então, para esse aqui vai ser exatamente o f de 1. Que pode ser feito tranquilamente, né? É um elemento qualquer do conjunto x. Agora eu vou fazer um pouco mais detalhado do que está no livro, tá? Bem, como é que eu vou escolher esse aqui, ó, o f de 1 foi o x, aquele elemento lá, o xx. Agora eu vou escolher a imagem do 2. Como é que a gente vai fazer isso? Do conjunto x, eu vou retirar esse elemento aqui, o f de 1. Como ainda não vai ser vazio, porque o conjunto x não tem só um elemento,
Então, por esse conjunto não vazio, dentro desse conjunto não vazio tem um elemento. E eu vou chamar esse elemento de f de 2. Vou pegar o 2 e levar nele, vai ser o f de 2. Então, vamos escrever essa parte. Como x é infinito, como x ele é um conjunto infinito, quando eu retirar de x esse elemento x aqui, ó, e esse aqui é o f de 1, vou até reescrever da forma que o livro trabalha, isso aqui é a mesma coisa que ser x menos o f de 1. Os cachorros, então vamos lá. A gente estava aqui, x é um conjunto infinito, então não é finito. Quando eu retirar apenas um elemento dele, não vai ser vazio. E esse aqui que não é vazio, eu vou chamar esse conjunto aqui de A1. A1 é um conjunto não vazio, né? Porque se fosse vazio, era porque o x só ia ter esse elemento aqui. E não é o caso, porque a gente está supondo que x é um conjunto infinito. Bem, agora como A1, aí vai continuar repetindo o procedimento. Como A1 ele não é vazio, então a gente já tinha escolhido desde o começo um elemento pertencente a esse conjunto. Então, tome a imagem do 2, o f de 2, como sendo exatamente esse x que pertence a esse conjunto A1. Aí você vai continuar o processo. Nós vamos chamar agora, vamos retirar desse conjunto A1 o f de 2, que foi o que a gente fez aqui, ó. Quando a gente foi encontrar o f de 3, a gente primeiro pegou do x e tirou o f de 1. Fez isso aqui, tirou essa parte. Porque agora eu posso procurar a imagem do 2, que não vai ser igual à imagem do 1. Depois que a gente fez isso, escolhemos o 2 aqui, a imagem do 2, nós vamos pegar a imagem do 3, que não pode ser nem a imagem do 1 nem a imagem do 2. Então eu tenho que retirar do conjunto x esses dois que eu já escolhi. Então a mesma coisa vamos fazer aqui. Nós vamos vamos retirar do conjunto A1 esse elemento f de 2. Então vamos considerar o conjunto A1 menos f de 2, que substitui quem é A1? A1 era x menos f de 1. E agora desse conjunto eu vou retirar o elemento f de 2. Ou seja, esse conjunto que eu vou chamar agora de A2 vai ser igual ao conjunto x menos o f de 1 e o f de 2. Esse conjunto pode ser vazio? Se esse conjunto fosse vazio, era porque dentro de x só tinha esses dois elementos, que não é o caso, porque a gente está supondo que x é um conjunto infinito. Ou seja, esse conjunto A2, mais uma vez, como x é infinito, nós vamos ter que A2 é diferente de vazio. Então A2 é um daqueles conjuntos que a gente escolheu desde o começo. Para todo esse conjunto não vazio de x, a gente pode escolher um elemento dentro dele. Então a gente já escolheu para esse elemento aqui A2, para esse conjunto A2, um elemento dentro dele. E esse elemento vai ser a imagem do 3. Então, tome f de 3 como sendo exatamente esse elemento x A2. Isso pode ser feito porque esse conjunto aqui A2 é não vazio. Então a gente vai continuar repetindo esse processo. Então vamos considerar que já temos definido quem é f de 1, já foi definido f de 1, f de 2 e assim somente até f de n. E eu quero definir agora o f de n mais 1. Como é que você vai fazer isso? Nós vamos chamar do conjunto A índice n, como a gente fez aqui, ó. O A2 era x menos f de 1 e f de 2. O A1, cadê o A1? É x menos f de 1. Então, esses elementos, essa função está definida que são elementos todos que pertencem ao conjunto x. Então, eu vou chamar o conjunto A índice n como sendo
x menos f de 1, f de 2, até chegar em f de n. Esse conjunto, AN, ele pode ser vazio para qualquer n percentuais naturais? Não, né? Porque se ele fosse vazio... Acabou aqui a folha. Se a n é igual ao conjunto vazio, né, é porque x vai ser igual a f de 1, f de 2 até f de n. E, portanto, a função f que vai de n em x, que pega o elemento k e leva em fk, como definido aqui, seria uma bijeção. Mas isso não pode ocorrer. Por quê? Porque se isso ocorre, é porque x é finito. Então, se a n é igual a vazio, é porque esse conjunto x, aqui, x seria igual a isso, né? Porque a gente está retirando de x elementos, deu vazio, é porque x é igual a esse conjunto. E daí, essa função f que vai de nx seria uma objeção. Então, se isso aqui vale, x é igual a isso, e daí, escrever, né? Porque f é uma bijeção e o conjunto x é finito. Que não pode ocorrer, porque não pode ocorrer, porque a gente está supondo que o conjunto x ele é infinito. Então não pode existir essa bijeção. Logo, o conjunto AN é diferente do vazio. Logo, o conjunto AN é diferente do conjunto vazio. Então, a gente está supondo que se a função está definida até f de n, é possível a gente definir f de n mais 1. É aqui onde nós estamos usando indução. Tá? A gente mostrou que vale para 1. Para entender melhor, ainda fiz para o x para 2. E depois a gente está supondo que a função está definida até o número natural n. A gente para demonstrar por indução que essa função está bem definida, a gente tem que mostrar que é possível definir-la também para o sucessor de n, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, como a n é diferente de vazio, a gente pode escolher então o f de n mais 1 como sendo exatamente um elemento x que está dentro desse conjunto aqui, a n. E isso define a função, né? Ou seja, supondo que a função é definida até o número n, é possível definir ela até o sucessor de n. Portanto, f está, vou colocar assim, bem definida. Ou seja, é possível você definir essa função. Agora, falta a gente demonstrar que essa função ela é injetora. Para fazer isso, sejam números diferentes, m e n. Eu vou supor que o m é menor do que n. Então, sejam m e n pertencentes aos naturais, com m diferente de n, no caso, eu vou supor que m é menor do que n. Então, como m é menor do que m, o f de m ele vai pertencer ao conjunto, que vai do f de 1 até o f de n menos 1, porque como m é menor do que n, m é menor ou igual que n menos 1. Então ele vai estar aqui em algum lugar, né? Vai ter o f de 1, f de 2, e em algum lugar aqui vai estar o f de m. Ou seja, o f de m pertence a esse conjunto, mas quando a gente definiu o f de n, relembrando, ele era um elemento que pertencia ao conjunto x menos todos os anteriores, os f anteriores a eles, menos f de 1, f de 2, até o f de n menos 1. Ou seja, o f de n não é nenhum desses, né? Porque do conjunto x eu tirei f de 1, tirei f de 2, tirei f de menos 1. Então, o f de n não é nenhum deles. E o f de m é um desses aqui, né? O f de m pertence a esse conjunto, que vai tem f de 1, f de 2 até f de m. Logo, o f de n é diferente do f de m. Né? Uma função ela é injetora quando elementos são diferentes, a sua função, a sua imagem também é diferente. Então, com isso, a gente encerra a demonstração do teorema. O vídeo já está em 30 minutos.
Eu vou fazer o colorário em um outro vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.